Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, última edição do Panorama Brasil, antes das eleições do próximo domingo, do dia 15. E hoje nós vamos dar aqui um destaque à cobertura do que está acontecendo no Rio de Janeiro, a campanha eleitoral do Partido da Causa Operária, do companheiro Henrique Simonar, nosso candidato a prefeito da capital fluminense. Vamos discutir a campanha do PCO e outras notícias da situação política carioca e fluminense. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você não tiver inscrito ainda. Dá aquela curtida, compartilhe o nosso link nas redes sociais, ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Bom, vamos esquentando a pauta aqui com a situação do governo do Estado. Impeachment do Witzel. Quais são as novidades? Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Panorama Brasil. Bom, para falar aí sobre a situação do Witzel, né, a gente teve aí uma pequena atualização sobre o caso do ex-governador do Rio de Janeiro, né, governador que está sendo impeachmentado agora, e cujo processo corre no STF. Né? Lembrando que o Witzel foi expulso do Palácio da Guanabara no início dessa semana e também está entrando agora com um recurso para poder voltar ao palácio. Né? Ele não é tecnicamente ele ainda é governador, ele só está afastado, mas está aí a briga para expulsar ele do Palácio da Guanabara e ele quer ficar lá enquanto isso. Bom, o processo dele no STF teve uma maioria, foi aprovado pela maioria dos ministros que votaram para manter o rito em andamento do processo do impeachment e, enfim, ainda está correndo, né, mas já 6 ministros acompanharam a posição do relator e do Alexandre de Moraes, e o Dias Toffoli foi o único que até agora, né, deu razão para a defesa do Witzel. Se continuar nesse ritmo, se eu não me engano, eu acho, na verdade, que acho que agora já está tarde demais para revirar no STF, com esses 6 votos a favor. E, enfim, ainda corre o processo e, pelo visto, se tudo continuar, ele deve ser oficialmente impeachmentado aí já agora no mês de novembro. Né? O processo tem corrido de maneira bem rápida. Beleza. Bom, a situação da Covid-19 no Estado, antes da gente passar aí a pauta propriamente eleitoral. Tem muito assunto e muita coisa esquisita, porque o Panorama Brasil de sexta-feira ele tem o seu quê de comédia, né? Já que o Rio de Janeiro é um dos estados assim mais o estado mais esculhambado da federação, né? A gente já fala mais sobre isso, mas ainda no nível de esculhambação oficial tem a situação da Covid, né? 120 mortes e 1.785 casos em 24 horas. Que tal essa, Henrique? É engraçado que a matéria do Globo fala de uma segunda onda, né? As matérias aí na imprensa falam de uma segunda onda, mas na verdade a gente só está subindo aí para um platô mais alto, né? Porque a gente nunca saiu da primeira onda, essa que é a verdade. A gente sempre manteve um nível de contaminação altíssimo, mesmo com os dados alterados, os dados seguem alterados, né? A gente sempre teve aí uma média muito grande de infectados, aí, de mortes por dia. Né? Agora o estado voltou até um enorme pico. Né? Foram registrados aí nas últimas 24 horas 120 mortes, ou seja, um salto aí de cerca de 30 mortes por dia a mais do que era a média antes, e 1.785 casos novos no estado, ou seja, quase 2.000 casos aqui no estado. Né? A situação dos postos de saúde de lotação quase completa, né? Os postos de saúde da rede pública estão com uma lotação de 95%,
E foi aumentando aí gradualmente durante a semana, né? Desde o final já de outubro, que é os dados que eu tenho disponível aqui, já no dia 23, já estava com 78, e aí foi aumentando, teve uma baixa no dia 26, mas desde o dia 27 foi aumentando de 70, 79, 80, 85, e aí já desde o início da semana, né, da semana passada, perdão, no dia 5 a gente atingiu o patamar de 90% e está entre os 90% e 95% de leitos ocupados aí, e também na rede privada o índice é altíssimo aí. Ele subiu na rede privada em 40% nas últimas 3 semanas, né? Ou seja, é aquela coisa, a pandemia, o combate à pandemia, ele é inexistente nessa altura do campeonato, né? Meio que a burguesia já usou toda a demagogia que ela podia usar nesse sentido, e agora está tudo aberto, tá tudo funcionando. O máximo aí de combate é uma pequena multa para o cidadão comum que não está usando a máscara e cair nas graças da guarda municipal ou de alguma polícia local. Mas o fato é que os ônibus estão lotados, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, mas hoje e ontem de manhã a gente fez uma campanha aí cedinho na Central, né? Chegamos lá às 6 da manhã e eu peguei o metrô para ir para lá, e o metrô está simplesmente aquela lata de sardinha de sempre, né? Ou seja, não tem um mínimo de combate à pandemia. E embora a Central estivesse um pouco mais vazia, eu atribuo isso ao desemprego e não ao combate à pandemia. Mas é isso, os números são altíssimos, a tendência é que aumente cada vez mais, como a gente está vendo na Europa, né? O pico está sendo muito alto, inclusive a Suíça passou o Brasil em número de infectados por dia. Ou seja, se nesses países voltou a aumentar com esse ritmo, aqui no Brasil também a gente pode esperar que a situação aumente muito, né? Embora a gente nunca tenha saído da primeira onda, eu não sei se o pessoal já estudou ondas, né, na física, mas quando uma onda se sobrepõe à outra, não fica a mesma onda, fica uma coisa duas vezes o tamanho, né? O tamanho se soma, então as cristas se somam, então a situação que já estava ruim pode virar ainda mais, né? Virar uma verdadeira hecatombe social, que nem a gente anunciou aí no início do ano. Ok. Tem notícias do índice aí de multas que foram dispensadas aí contra a população que andou sem máscara? Olha, eu não tenho, mas eu tenho certeza que não seria muito difícil de achar para a gente depois botar aí na nossa imprensa, porque deve ter sido um número assim bem grande, né? A burguesia nunca perde uma oportunidade de ferrar ainda mais com a população, né? A população está lá com Covid, sem emprego, e aí chega o guarda municipal e joga uma multa ali para ser a cereja no bolo, né? Só falta dar um chute nas costas aí para dizer que o trabalho está feito. Um bom trabalho samaritano aí da força de repressão da burguesia. Tá certo. Bom, na manutenção das forças de repressão, aí temos a crise contra Eduardo Paes, processo rolando aí no TSE, mas que só vai se resolver depois das eleições. Qual que é o processo e por que deram essa canja para ele aí? É engraçado que a esquerda pino-burguesa comemora quando esse tipo de coisa, quando os processos acontecem, né, contra a burguesia, contra alguns elementos da burgueses, né, da política burguesa, só que o próprio processo mostra que todo o processo é uma farsa, né? Justamente o processo contra a burguesia mostra que todo o sistema judiciário é uma verdadeira farsa. O caso é o seguinte, né? O ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que prefere, né? É uma preferência do juiz, entendeu, Rafael? É uma coisa assim que vai do humor. Ele prefere deixar o pleito terminar antes de liberar o caso para a pauta, ou seja, depois que passar as eleições, se o Eduardo Paes vencer, aí a gente discute se ele pode ser eleito ou não, né? Depois, uma vez eleito em posse, né, na Cidade Nova, a gente vê aí, discute se ele poderia ter sido eleito ou não, né? O caso faz relação, se não me engano, a um processo de 2008, e a decisão do juiz é de evitar a interferência na disputa, né? Não queremos aqui prejudicar o Eduardo Paes, né? Como também não foi prejudicado o PT em 2018, como não foram prejudicados aí o Lula, o Lindbergh aqui no Rio e outros candidatos aí da esquerda que não foram prejudicados e o pleito esperou as eleições acontecer, né? A gente sabe bem. É um meio ridículo, assim. O processo, ele diz respeito, se eu não me engano, a abuso
de poder. Foi um processo que foi feito contra o Eduardo Paes em 2017, o Pedro Paulo, que era o candidato dele então, por abuso de poder econômico e político, né? Em 2018, o ministro do TSE, o Jorge Mussi, deu uma liminar para suspender o processo, e por isso que ele está podendo concorrer agora. Mas aí parece que, enfim, alguma coisa aí ressurgiu, né, e jogaram essa carta contra ele. Certamente ela bolsonarista aí dentro do Ministério Público, querendo privilegiar o candidato do Bolsonaro, que é o Crivella. Mas, enfim, a burguesia está tranquila em relação ao judiciário, porque eles têm essas canjas aí, né? O próprio Crivella está com uma enorme canja, né, que o processo dele está em julgamento. Já, na verdade, ele que está em segundo lugar, né, já teve o seu processo julgado, mas aí também obteve uma liminar para poder concorrer, e mesmo se o processo julgar ele inelegível, ele vai poder aí disputar as eleições e também não ser prejudicado. E no final de contas, quem vencer, venceu, e o outro que perdeu é que a justiça vai ver se vale a pena julgar ou não. Mas mostra que, enfim, é uma farsa, né? Não tem processo contra esses caras, não tem nada que vai impedir eles de concorrer, de assumir, nem nada. Se o cara vencer, então, pode esquecer. Nada vai tirar ele do poder. Talvez o Crivella, aí, se a burguesia entrou numa campanha muito forte contra ele, né? Mas o Eduardo Paes, meu amigo, pode ter certeza que não vai ter ninguém ali que vai fazer nem cosquinha nele. Agora, a manipulação é feita, vê-se, né, de dentro do sistema judiciário, político, né, do Tribunal Eleitoral, é conduzida por dentro do Estado, por dentro das instituições e completada por fora, né, pela imprensa burguesa, que não tem nada, né, de aparelho de Estado, mas que é oficiosa, né, fala em nome dos interesses da burguesia, mesmo não sendo sua representante oficial, legítima, né? Mas não deixa de ser, por isso, uma imprensa burguesa, uma imprensa capitalista. E aí o Globo, né, que acima de qualquer suspeita, publicou aqui um artigo dizendo o seguinte, que os eleitores mais jovens, mais ricos, mudaram de voto em cima da hora em 2018. Para que isso? Isso aí é para dizer que... Opa, tá dando um eco. Vamos tentar de novo. Isso aí é duas coisas, né? Uma, para apontar a própria face aí do processo de apuração de voto, não, perdão, também, mas das pesquisas, né, eleitorais, que não é que os eleitores mudaram de último momento, que eles fizeram uma propaganda gigante, que a situação seria uma e a situação foi outra, que nem nos Estados Unidos, né? Atribui essa vitória acirradíssima, né, mesmo com a fraude do Biden, a uma mudança de último momento. Na verdade, não é isso. Aqui foi feita uma propaganda, né, para o candidato da burguesia e que ele ia vencer com grande folga, e não aconteceu, né? O Eduardo Paes tem uma liderança consolidada em 35% de votos, ou 74%, né? A matéria já começa indicando isso, ou seja, certamente ele não tem essa liderança toda, né? Mas eles já botam isso para que o pessoal não se espante quando vierem a apuração de votos. E eles lançam aqui um gráfico interessante que mostra, né, as intenções de votos. Nesse gráfico, né, a Benedita não cresceu nada nos últimos tempos, né? Subiu para 8, de 8 subiu para 10 no final de outubro, mas agora desceu para 8 de novo. E a delegada, o Marcelo Crivella, também se manteve estável ali, e a Marta Rocha encostando ali no Crivella, e na frente da Benedito, que é uma coisa completamente farsesca, né? A Marta Rocha surgiu como fenômeno eleitoral agora no segundo tempo das eleições, né, quando viram que a candidatura da Benedita ia ser uma coisa que estava dando muito certo e que poderia levar ela ao segundo turno. Então tiraram essa Marta Rocha do PDT, que não tem popularidade nenhuma, muito pelo contrário, ela é conhecida por ser a delegada responsável no caso do Rafael Braga, aqui no Rio de Janeiro, e querendo convencer a esquerda de que ela é aquela mesma coisa do Ciro em 2018, né? Contra o Bolsonaro, né, contra o Eduardo Paes ou contra o Crivella, só a Marta Rocha vence no segundo turno. Tanto é que nas simulações das eleições, né, quem tem mais chance contra o Eduardo Paes é a Marta Rocha. O Crivella ficaria com 22, o Paes com 58, a Benedita com 27, o Paes com 50 e a Marta Rocha com 35, ou seja,
no mínimo aí uns oito pontos a mais do que a Benedita no segundo turno, ou seja, uma disputa mais acirrada, né? E um número também menor de brancos e nulos. Ou seja, é uma farsa total. O pessoal que não iria votar, né, no caso do Crivella e da Benedita, 3% dessas pessoas, né, no caso do Crivella e 5% no caso da Benedita, iriam votar só para votar na Marta Rocha contra o Eduardo Paes. É uma farsa sem tamanho. E o Paes continua, deu uma subida enorme assim desde o final de outubro, né? Passou de 28% para 34%. Enfim, uma farsa total, né? Eles querem esconder o fato de que a Benedita está com uma candidatura muito forte e que as outras candidaturas estão com sérios problemas aí, né? Tanto a do Paes quanto a do Crivella e, sobretudo, a da Marta Rocha. Quer dizer, o vale tudo eleitoral se arrasta aí até os últimos minutos da campanha, né? E até depois, né? Porque com o processo do Paes jogado para frente, né? Isso aí Só uma coisa pode. sobre esse processo do Paes que eu pensei, né? Fica muito evidente a farsa, porque o juiz chegou e falou: não, eu prefiro deixar para depois para não prejudicar e o pleito. Ou seja, eu não quero prejudicar o meu candidato. Basicamente isso que ele está falando, né? Não vou prejudicar o Eduardo Paes, é o pleito, né? E depois a gente julga isso daí, né? Agora, quando a coisa é com Lula e com qualquer outro candidato do PT, o processo nem tá em trânsito julgado ainda, ou seja, está correndo e o pessoal fala que não tem nem direito a participar das eleições. Ou seja, não é que vai julgar durante as eleições, é que não pode participar. Enquanto está sendo julgado, o cara nem participar pode, não pode afirmar a imagem, não pode ser candidato, não pode nada. Bom, mas aí tem uma participação, uma interação dessa imprensa, né, acima de qualquer suspeita, a imprensa que se diz imparcial e super democrática, né, que apresentou aqui um verdadeiro show de horrores, né, com a pesquisa, né, as entrevistas dirigidas a fazer com que os candidatos digam o que pensam a respeito dos demais. São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né, foram aí os locais. Antes de eu perguntar o que você respondeu, Henrique, fala um pouquinho pra gente o que responderam. Olha, eu acho que assim, toda propaganda é uma boa propaganda, mas eu não. Então eu ia falar, né? Que bom que eu não fui perguntado, mas é só os três primeiros que estão. Não, os quatro primeiros que foram indagados. As respostas, Rafael, são assim. São excelentes, mostram toda a escatologia das eleições, né? O caso do Rio, então, são as melhores respostas. Veja bem, né? Os candidatos, então, tinham que responder o que eles admiram no seu concorrente, né? Do Eduardo Paes, responderam o seguinte: a Benedita, né, deu uma resposta fazendo alusão, né, ao caso que aconteceu em 2018, né, do Eduardo Paes com Maricá, em que o Eduardo Paes aí, numa conversa com o ex-presidente Lula, falou que estava sendo acusado também de ter um sítio em Maricá na época, né? Falou, mas Maricá, aquela merda de lugar, não sei o quê. Não, isso aí, ou seja, falando assim abertamente, xingando. E ele era candidato na época a governador. E aí a Benedita faz uma alusão a isso, ela brinca e diz assim: admiro o carinho dele pelos lugares fora da Zona Sul e da Barra, como Maricá. Também gosto muito de Maricá. Aí ela faz aquela coisa, né? Tanto que vou trazer os programas inspirados de lá, como a Renda Emergencial e a Moeda Carioca. E aí o Marcelo Crivella e a Marta Rocha respondem o seguinte: a capacidade de interpretar a seu favor os próprios erros. E a Marta Rocha também fala assim: fico muito feliz quando vejo ele estar reconhecendo os erros da sua gestão. Ou seja, o pessoal, aquela coisa meio qual que é o seu maior defeito, né? E qual que é a maior qualidade dele? Reconhecer os erros deles, ou seja, reconhecer que ele tem erros e não sei o quê. Aquela coisa para elogiar, mas diminuir o candidato. Mas a coisa vai melhorando, né? Sobre o Crivella, a Benedita responde: admito o talento dele para representar na TV a ideia de que a cidade está muito bem, quando está cuidando da saúde das pessoas, quando o carioca sabe que nada disso está acontecendo. Ou seja, admiro a capacidade dele de mentir em plena televisão. Foi isso que a Benedita disse. Já o Eduardo Paes fala: é um homem de muita fé. Bom, essa resposta aqui é menos interessante, né? É um homem de muita fé, admiro muito a religiosidade dele. Essa é uma questão que não é um defeito, como os outros tentam impor. E a Marta Rocha responde assim:
é um bom cantor. Então, o que você admira no Crivella, no seu concorrente, né? É um bom cantor. E aí chega, no caso da Marta Rocha, a Benedita... o Marcelo Crivella responde a simplicidade, a Benedita responde: admiro a calma e a tranquilidade dela, eu sou mais indignada com a situação das coisas na cidade, principalmente o abandono das comunidades. E aí vem o caso da Benedita, né? Que o pessoal faz uma demagogia aí impressionante, dizendo que admira a capacidade dela de superar as dificuldades e tudo. E depois a gente vem em São Paulo aí, em que o Russomano diz que o Boulos o que ele admira no Boulos foi a campanha que o Boulos fez pela liberdade do Lula, né? Antes fosse verdade, Russomano, antes fosse verdade, a gente teria que estar concordando com ele, mas infelizmente foi simplesmente um golpe para tentar atacar o Boulos de uma coisa que ele nem fez, e aí a gente vai ter que sair em defesa daqui do Boulos. Ele não saiu em defesa da liberdade do Lula, é uma fake news aí do Russomano, né? Tentando aí, no caso, desmerecer para a direita, né? É impressionante, assim, como a imprensa tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa durante a campanha eleitoral, né? O que você mais admira no seu adversário? A capacidade de mentir na televisão, fingir que tá tudo bem, são todas as coisas que eu admiro nesse ser humano aí que tá concorrendo comigo. É demais, né? Você pedir para que o adversário faça propaganda, né? É um pouco exagerado achar que disso daí vai sair coisa boa, né? Henrique, vamos falar um pouquinho, para a gente ir caminhando para o final do nosso programa, sobre a campanha eleitoral do Partido da Causa Operária, né? Esse é o último programa antes das eleições, você é o nosso último convidado antes do domingo, então vamos aproveitar para pegar o Rio de Janeiro, que é a segunda capital mais importante do país, em que o partido está concorrendo, e dar aqui a oportunidade de fazer um balanço, né, de a gente apresentar aqui algumas, algumas histórias, algumas anedotas aí do desenvolvimento da nossa campanha eleitoral e como é que a gente vai encerrar a nossa atividade aí na capital fluminense. Henrique, fala pra gente como é que foi a campanha do PCO e como a gente vai encerrar aí as vésperas do próximo domingo. Bom, esses últimos dias tem sido bem intenso, né? A gente está botando aí uma força total nas panfletagens. Ontem mesmo a gente fez 3 atividades no dia, né? 3 panfletagens. A primeira logo de manhã, por volta aí das 7 horas da manhã na Central, pegando aí o grande fluxo de operariado que transita por ali, né? Eu falei que eu estou sentindo a Central mais vazia, né, por causa do desemprego, mas mesmo assim é uma quantidade muito grande de gente, né? Em tempos normais, né, a Central recebe aí 600 mil operários por dia, né? Que passam lá por dia, e em outras épocas já chegou a ser aí perto de 1 milhão de pessoas que passam lá por dia. De tarde, a gente foi para um bairro também muito popular aqui na Zona Norte, que é o bairro de Madureira. A gente esteve lá panfletando também, e depois a gente voltou para a Central para fazer uma panfletagem de final de dia, que também é um grande horário aí, um pico de pessoas indo e voltando, né? Pegando ali é uma integração entre ônibus, metrô e trem. O metrô que liga aí toda a Zona Norte e outros municípios aí da metrópole do Rio de Janeiro. E, enfim, o metrô, o trem e o ônibus, né? E aí hoje a gente também, mais uma vez, foi para a Central logo de manhã. Dessa vez a gente chegou mais cedo, né? Chegamos aí às 6 da manhã para pegar todo o horário de 6 até às 10. Ficamos aí cerca de 4 horas na panfletagem, mais de 2.000 panfletos, né? Mais de 3.000 panfletos distribuídos. Agora de tarde, a gente vai fazer de novo na Central, vamos ficar de 4 às 8, ficar mais 4 horas. A gente está aproveitando agora o turno da tarde, né? O intervalo para almoço, para convocar mais gente, levar aí mais gente, né? Hoje de manhã foram quase 10 pessoas panfletando com a gente pretende levar mais 15 agora de tarde. E aí a gente vai fazer essa atividade de 4 horas, e amanhã, o que sobrar de panfleto, a gente vai distribuir aí na praia do Rio de Janeiro, aproveitando que vai ter bastante gente, tá um calorzão, e fica fazer uma atividade aí também de 4 horas em Copacabana, no Leme, Ipanema e Leblon, o que a gente conseguir cobrir aí a pé, panfletando, né? A ideia amanhã não é de ficar num ponto fixo, mas é de sair aí pegando as pessoas na rua, conversando, apresentando o programa. O programa tem sido muito bem aceito pela população, embora o pessoal, as panfletagens têm sido um pouquinho mais ruins do que são normalmente, né? Porque fica aquela coisa, um monte de candidato, um monte de pessoas pagas para distribuir panfleto lá, naquela coisa meio insossa, mas aí vem o PCO, um monte de gente de camisa vermelha,
falando fora Bolsonaro, né, conversando de fato com as pessoas, aí o pessoal pega muito mais. Né? Inclusive, é engraçado, porque o pessoal que é pago só falta pedir socorro, né, para sair de lá. Os caras dão assim um montinho de panfleto ao mesmo tempo para terminar mais rápido. Então você via a pessoa lá dando para a pessoa que estava passando e a pessoa estendeu a mão já meio que no automático, né? E aí a pessoa se depara ali com um bolinho de santinhos, né, do candidato, e a pessoa não sabe mais o que fazer com aquilo, porque não tem nada para ler, né? Ao contrário do PCO, que distribui aí um panfleto com texto, né, escrito, esse aqui é um dos exemplos, né, com bastante texto, com o nosso programa, né, com os candidatos e tudo mais. Lá só tem o nome do santinho da pessoa, o número, e a pessoa recebe um bolinho desse tamanho, né? A gente não, a gente foi distribuindo, foi conversando, pegamos a simpatia dos ambulantes lá da cidade, sobretudo depois que o pessoal veio perguntar o que a gente acha sobre a guarda municipal. A gente falou que tem que acabar com essa palhaçada também de impedir ambulante, tem que legalizar o comércio dos ambulantes, e o pessoal até pegou panfletos para ajudar a gente, né? Foi bem engraçado nesse sentido. O pessoal se empolgou. E que mostra também o desgaste aí dos candidatos tradicionais da burguesia, porque o pessoal não está interessado nisso. E a gente estava lá, né? A gente dividiu aí o grupo hoje de manhã em 3, né? Um mais perto dos ônibus, outro mais perto do trem e um na entrada do metrô. Vários lugares de grande fluxo. E foi exatamente isso. A coisa foi muito bem aceita, o pessoal conversou e ficou bastante empolgado aí com a campanha do partido. E agora na reta final, quais são as nossas atividades? Tem mais panfletagem? Tem atividade de encerramento da campanha? Como é que vai ser? Então, vai ter a atividade, né? Ainda a gente vai fazer 2 atividades, como eu falei, hoje na Central ainda, 4 horas de panfletagem, das 4 às 8, e amanhã, nas praias aí da Zona Sul, também 4 horas de atividade, das 8 da manhã até meio-dia. Inclusive, eu convido a todos que estiverem ouvindo e que forem do Rio de Janeiro a participarem com a gente. Basta entrar em contato aí com o partido, através do e-mail, através do número que tem no site, que vocês vão ser orientados aí, alguém aqui do Rio, talvez até eu mesmo, para a gente passar os horários aí certinho de encontro e tudo. E a gente está vendo sim, Rafael, só não tem ainda o lugar confirmado, a gente deve confirmar hoje, em que a gente vai fazer atividade social de encerramento de campanha. A gente pretende fazer aí um jantar de encerramento de campanha para confraternizar entre todos que participaram, todos que ajudaram a gente a panfletar, todos que estão felizes aí com a campanha do partido em meio, né, às eleições mais antidemocráticas que a gente teve aí nas últimas décadas do Brasil. Né? Em meio a tudo isso, o partido conseguiu fazer uma campanha militante, de rua, em meio à pandemia, e que se sustentasse ali no braço militante aí da esquerda. Tá certo, maravilha. Isso daí também em escala nacional, aqui em São Paulo e várias outras cidades. Nós estamos aí no mutirão da reta final da panfletagem, da agitação de rua. Participe, entre em contato, veja aqui no Diário Causa Operária, no nosso jornal online, em causaoperaria.org.br, e acompanhe aqui também na Causa Operária TV, no nosso site, inclusive, cotv.com.br. Lá você acessa, vê toda a programação e pode ativar notificações. Acompanhe então as últimas notícias da campanha eleitoral do PCO. Agradeço a participação do companheiro Henrique. Você fica ligado na nossa programação. Segunda-feira que vem, o Panorama Brasil volta a partir do 12h15. É isso aí, um abraço, até lá.